Olá, eu sou a professora Thalia Gondim, queria dar as boas-vindas, né? Sejam muito bem-vindos, né? Ao nosso mini curso sobre skincare. Vamos recapitular que na aula passada, eu falei um pouquinho sobre, foi uma parte introdutória, né? Sobre a necessidade, né? A necessidade do profissional da área da beleza, da área da estética, da área da saúde da pele, estabelecer um cronograma, um roteiro, né? Ou seja, um segmento de cuidados com a pele, né? Do paciente em casa, né? Porque esse cuidado é ultra necessário quando se fala, né, na obtenção do rejuvenescimento da pele, do envelhecimento saudável, né? Como vocês sabem, eu sou a professora Thalia Gondim e quero convidar vocês a esse mergulho, né, no estudo simplificado do skincare. Lembrando que aqui eu não vou abordar de novidades, né, de ativos ultramodernos, né, aqueles ativos que muitas vezes vai ser difícil encontrar em todas as farmácias, né, só determinada farmácia vai ter, ou é de uso exclusivo de tal fornecedor, não. Não, eu vou falar aqui daqueles ativos, né, que já vai longe no calendário, né, que nós utilizamos, ativos simples, né? Gostaria de convidar vocês a um retorno aí no conhecimento daqueles ativos importantes, né? Que foram esquecidos aí no tempo, né? Os extratos glicólicos, os óleos essenciais, as manteigas, né? Claro que vou abordar alguns hidratantes, né, importantes e que até hoje estão sendo muito utilizados. Vou falar um pouquinho das ceramidas, enfim, né? Vou tratar de abordar aqueles ativos, né, que realmente funcionam na pele, que já tem aí anos, né, de prescrições, né, anos de mercado e atuação, né, no rejuvenescimento da pele. Lembrando, claro, que hoje em dia existem ativos mais inteligentes, e existem ativos lipossomados, blend de ativos estabilizados, né, e que tudo isso vai gerar um custo adicional, né. Então, gente, eu convido vocês a mergulhar comigo aqui num universo mais simples, né? Onde você, profissional, vai poder, né, ter conhecimento a determinados ativos, que, claro, toda farmácia de manipulação vai ter, a sua grande maioria, né? Vai ter esses extratos, esses óleos, essas manteigas, enfim, esses hidratantes, esses antioxidantes, e que não são produtos tão caros. Que não tem um valor tão exacerbado. E o que eu fiz nessa aula foi mostrar para vocês que a indústria já vem trabalhando com esses ativos, né? A indústria já vem martelando aí seu rol de tratamentos, né? De skincare, né? De home care, com esses ativos, né? Lembrando que na aula passada, né, eu falei para você nas aulas passadas, não sei se na primeira, acredito que foi na primeira aula, que na segunda aula eu me dediquei muitíssimo a falar do procedimento de gerenciamento, né, desse skincare no pré-procedimento e no pós-procedimento, né. Então, na primeira aula eu falei que ia abordar, né, de forma enxuta, né, não são aulas longas, mas, digamos, determinada aula eu vou falar sobre antioxidante, em outro momento eu vou falar sobre agentes hidratantes, cicatrizantes, anti-inflamatórios, enfim, de uma forma que seja mais fácil, né, e também trazer para vocês sugestões de formulações. Então, vamos lá? Vamos andar um pouquinho comigo? Bom, aqui, né,
é o nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia na clínica é o nosso dia a dia dentro da busca, né, dessa pele, desse rejuvenescimento, de uma pele com um funcionamento normal, né? Vamos ver aqui, ó, uma pele altamente oleosa, vocês veem pontinhos pretos, né? Significa aí esses poros já, esses ossos obstruídos, né? E oxidado, que dá essa coloração mais pretinha, né? É aqui uma pele altamente sensível, né? Aquela pele que e principalmente essa região peribucal, né? Que é uma região aqui, ó, essa zonazinha aqui, um triângulo, é uma área, é uma área que tem, assim, uma grande exposição, acessibilidade, por quê? Porque a gente se toca demasiadamente, né? Aqui uma pele envelhecida, e aqui seria alguns casos típicos, né? Ó, acne aqui, né? Rugas finas, uma pele craquelada, né? Então, são peles que faltam hidratação, né? Então, isso aqui, né, é a demonstração do nosso dia a dia, né? Nesse ladinho aqui da pele dessa modelo é onde a gente quer chegar, né? Uma pele bonita, uma pele com glow, uma pele luminosa, né? Uma pele onde eu vejo aqui um procedimento normal, né? Voltando aí a todo um equilíbrio de pele, né? Principalmente na parte epidérmica, onde eu vou ter uma pele bonita, uma pele luminosa, uma pele sem oleosidade, uma pele com aspecto jovial, né? E como é que a gente pode conseguir isso? A gente consegue isso estabelecendo uma rotina de cuidados com a pele, que nós chamamos de quê? De skincare ou home care. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos nos aprofundar mais? Bom, quando eu penso em skincare, primeiro eu penso em quê? Em limpar a pele, né? Eu penso em remover sujeira e oleosidade na pele, né? Então, quando eu penso em limpar a pele, logo me vem o quê? O pensamento de substâncias adstringentes, né? Um sabonete, uma espuma de limpeza ou uma loção de arraste que tenha alguma substância adstringente. Professora, o que é a adstringência? O que são os ativos adstringentes? Gente, é um produto que contrai, estreita, reduz, produz constrição, união, ligação. Em outras palavras, contrai tecidos e vasos sanguíneos. Quando eu tenho essa contração dos tecidos, essa contração dos meus vasos sanguíneos, lógico que eu vou ter uma resposta o quê? Na minha produção de sebo, ou seja, a minha glândula sebácea com essa constrição, com essa contração, com essa redução, ela vai diminuir a produção de sebo, ou seja, diminuição da secreção das mucosas. Vamos voltar aqui. Contrai, o produto adstringente, ele contrai ou recobre tecidos orgânicos, diminuindo assim as secreções e ainda forma uma camada protetora. Contrai tecidos e nisso vai combater, vai atuar contra diversas moléstias inflamatórias, tanto da boca, garganta, intestinos, órgãos genitais, né? Os produtos adstringentes, ele provocam uma contração das mucosas, dos vasos e dos tecidos, né? É simples. Vamos pensar, a destringência, né? O nome é a destringência, os dentes da gente já trinca para falar essa palavra, né? A destringência, contração, estreitamento, redução, né? União, né? Ele contrai os tecidos. Contraindo os tecidos vai diminuir a produção de secreções, tá? Não é simples? Vamos lá? Aqui eu dei uma volta no mercado, né, gente?
Quem são essas soluções adstringentes que eu tenho no mercado? Né? Lembrando que essas substâncias elas comprimem os tecidos e com isso controla as secreções das mucosas. E os produtos adstringentes são comumente utilizados em tônicos e máscaras adstringentes. Olha só, gente. Aqui eu tenho essa marca aqui, ó, Actine, né? Actine não sei a pronúncia dela, tal. Actine, né? Loção adstringente, né? Eu tenho Clean and Clear, adstringente, limpeza profunda, não oleoso. Eu tenho a Vichy, Norma Derme. Eu tenho Deep Clean, da Neutrogena, né? Neutrogena, como é a pronúncia? Bom, enfim. Seja lá a pronúncia que for, eu sou mais de manipular, tá, gente? Vou usar essa desculpa para não saber pronunciar bem os produtos da Neutrogena, sei lá. Nivea, loção adstringente e Effaclar. Bom, aqui, gente, eu coloquei uma pequena, né, demonstração. Tá errado você, profissional, médico, você, profissional da beleza, você, profissional da saúde e da pele, inclinar-se a utilizar uma solução adstringente como o Effaclar, como o Norma Derme da Vichy, de jeito nenhum, não está errado não, gente. Mas pensem, quando vocês prescrevem produto de indústria, não está errado de maneira nenhuma. Porém, você está desvinculando o paciente à necessidade de uma prescrição personalizada. Que essa prescrição personalizada, muitas vezes, vai fidelizar o paciente a você, né? Ao seu conselho, à sua tutela, à sua indicação, aos seus cuidados. Gente, eu tô vendo vocês ultimamente aí pilhado no tal de Princípio. Entrei no site da Princípio e de outros mais. Não vou colocar a culpa só na Princípio não, gente. E vou rebater isso durante toda a minha apresentação. Existem questionários nesses sites onde o paciente vai responder e às vezes essas marcas, Adicos, por exemplo, enfim, entre outras, vão sugerir um protocolo de skincare apropriado a seu tipo de pele, ou seja, um profissional ou vários profissionais, né, elaboraram ali questionário para se chegar a determinado produto, né, para uso de acordo com a sua necessidade. Ou seja, o paciente responde e vai estar ali, né, os melhores produtos para as suas queixas, né? Quando você cria o hábito de buscar a melhor forma de manipular aquele tratamento do paciente, então o paciente se sente mais ligado a você. Ele não tem a autonomia de entrar no site e fazer a prescrição dele, porque ele sabe que ele precisa dos seus conselhos. Ele sabe que ali vai estar escrito determinados ativos que ele desconhece o mecanismo de ação, né? Então você coloca, eu não sei o que é que tem nesse extrato adstringente aqui da Nivea, da Vichy, da Neutrogena, da Clean and Clear, né? Eu não sei o que tem, tá? Eu posso aumentar a imagem, dar uma olhada no rótulo e ver exatamente o que tem para poder fazer uma cópia, né? Digamos, tem extrato de amarelis, tem extrato de kiwi, né? Tem extrato glicólico de algas marinhas, então eu vou fazer o meu também assim, como tal essência. Meu paciente, ele gosta da loção tônica dele, com efeito mais, aquele efeito mentol, né, com refrescância, deixa a pele geladinha, então eu vou colocar mentol dentro desse meu tônico adstringente, dentro dessa minha máscara adstringente, né? Tudo existe uma forma de eu chegar
exatamente no que o meu paciente quer, sem recorrer à prescrição de indústria. Porque a indústria está prescindindo da sua opinião. A indústria, ela está colocando você em segundo plano. Por quê? Porque o médico, ele não é o cliente número 1 da indústria. O cliente número 1 da indústria é o paciente. Então, minha gente, não joguem contra vocês, joguem a favor. Entrem num time, né? Percam determinado tempo estudando sobre o ronqueiro que vocês vão trabalhar, sobre aqueles princípios. Não precisa trabalhar com tudo, gente. Eu, Thalia Gondim, não trabalho com tudo isso. Eu trabalho com um leque pequeno de substâncias. As minhas soluções adstringentes levam ácidos. Os meus tônicos faciais levam ácidos. Os meus hidratantes levam ácidos. Né? Então, eu trabalho muito bem com isso aqui. Eu não preciso conhecer tudo. Claro que essa aula eu vou abranger um pouco mais, colocar mais extratos glicólicos, colocar mais ativos, até mesmo que eu não trabalho no meu dia a dia, mas que vocês tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais, para que vocês tenham a possibilidade de escolher que ativo vocês querem trabalhar. E eu sei que esse bate-papo aqui comigo, para quem assiste, para quem realmente tem tempo, né? Porque eu sei que a grande maioria não tem, tira uma coisa ou outra, e realmente essa mulher tem razão quando ela fala isso. Eu vou pensar nessa linha de tratamento, tá? Bom, então, vamos lá? Vamos seguir um pouquinho mais? Bom, dentro, né, eu falei das substâncias adstringentes e falei o que elas falam, né? Adstringente, para mim o nome, meu dente já trinca, né? Parece até que eu comi tamarindo, né? Ou limão, ou chupei limão, né? Bom, o extrato de amamelis, ele contém flavonoides. Vamos lembrar, eu dei uma aula de conceitos, né? Flavonoides, não aprofundei, mas falei que são compostos fenólicos, né? E compostos fenólicos sempre têm atividade antioxidante. Por mais que eu não coloque aqui que o extrato de amamelis ele não tem, eu não coloquei aqui atividade antioxidante, né? Eu coloquei ele como um bom adstringente, mas só em saber que ele tem flavonoides, então ele também vai ter atividade antioxidante, tá? Olha, ele contém flavonoides, mucilagens, resinas, entre outras substâncias. Tem ação aqui adstringente, hemostática. Ora, se tem atividade adstringente, vai ter vasoconstritor. Ele não contrai vasos, né? Tônico vascular e antihemorrágica. Além de, claro, se eu falo de flavonoides, antioxidante. Então, vamos lá, gente. Vamos pensar nesses extratos glicólicos, não somente, né, como um bom, eu estou falando aqui de substâncias adstringentes, não como um bom adstringente, e sim também como um extrato que tem outras funções, dentre elas um bom antioxidante. Vamos lá, em produtos cosméticos, se eu quero colocar o extrato de amamelis dentro do meu hidratante, dentro do meu clareador, por exemplo, dentro daquele produto reestruturante, eu posso utilizar de 2 a 4%. Professora, mas se eu botar tá errado? Não, não tá. Aqui, vamos lembrar que aqui são sugestões. Sempre eu vou ter outros autores, né, que vão concordar, né, com 2 a 4%, mas vai ter outros profissionais que vai preferir, não, mas aí como eu falo, boto o meu extrato de amamelis com extrato de aroeira, né, que é um antioxidante maravilhoso, então eu boto a 1 e a 1, porque aí vai dar 2% de um e de outro, né, quando eu junto meus extratos glicólicos, 1% do amamelis, 1% do aroeira, vai dar 2%. Tem gente que pensa dessa forma, e nem por isso está errado. Então, vamos lembrar, gente, não vamos ter medo aqui de estar presinho 2, 3%, 4%, eu não sei quantos por cento a usar. Normalmente, extrato glicólicos, né? Eu posso usar de 1 até 10%, tá? Lembrando que quando é um tônico, aí eu posso utilizar até 20% desse ativo. O normal é dentro de um tônico facial. Se eu estou pensando num tônico de amamelis,
porque eu quero uma boa ação adstringente, vasoconstritora, eu boto o meu tônico logo com 20% de amamelis. Mas se eu estou pensando num creme, né? Num creme para uso tanto como clareador, como renovador celular, aí eu posso ir 2%, 3%, 4%. Professora, eu botei 5%, mas na sua aula está até 4%, não tem problema nenhum. Ficou claro? Isso dá o que falar, gente. Dá o que falar. O que a gente tem que fazer é um alinhamento dentro dos extratos glicólicos. Dentro dessa classe, normalmente eu passo dentro do meu cosmético 2 a 4%. Como normalmente eles estão associados a ativos, eu sempre opto por 2%, 2%, 2%. Quando eu faço ele, digamos, o extrato glicólico de amamelis com ácido glicólico, eu coloco meu amamelis a 2%. Quando eu penso num tônico, não, aí eu subo. Tônico facial, extrato glicólico, eu penso em 20%. Fechou? Podemos continuar? Amamelis, ótimo adstringente. Amamelis tem flavonoides, ou seja, tem atividade antioxidante. Bom, além disso, eu botei aqui a foto, né, do extrato glicólico, como a gente recebe, né, dentro do laboratório de manipulação. E aqui, veja só, gente, facílimo de encontrar. Isso aqui eu joguei na internet, botei até preço para você ver, né? Eu não conheço essa marca de cosmético, Berry Kiss. Tônico facial adstringente, né? Ele remove todas as impurezas, controla a oleosidade, claro, se é um adstringente, ele vai reduzir, ele é semomodulador, né? Controla a oleosidade, tem aqui, e reduz os poros, previne acne e refresca a pele. Contém amamelis e ácido salicílico. O precinho R$19,20. E aí, o que vocês acham? 120 ml. Beleza de Creusa, né? Precinho bom, né? Mas se você passa um de indústria assim pro seu paciente, acabou para você. Não é melhor colocar, vai passar um tônico facial. Aí você coloca, seu paciente fulano de tal, uso externo. Número 1, produto, tônico facial. É o produto que você quer, tônico facial. O que é que tem? Se é um tônico, extrato de amamelis a 20% e ácido salicílico, lembrando que a concentração em home care de ácido salicílico pode chegar até 4% sem problema nenhum. Normalmente, quando eu passo, sabendo que o ácido salicílico tem um ótimo poder esfoliante, mas deixa uma sensação de pele ressecada, eu sempre boto 0,5%. Aí bota loção tônica, que é SP, 100 ml. É muito melhor? Não é muito melhor se dar o trabalho de conhecer um pouquinho e deixar o paciente preso a você? Vamos seguir? Além do extrato de amamelis, quais outras substâncias eu posso ter aqui como adstringentes? Extrato de algas marinhas. Adoro o extrato de algas marinhas. Acho super chique. Até o nome. Além de gostar do extrato de algas marinhas, que tem leve ação adstringente, ele não é como o amamelis. O extrato de algas marinhas é mais suave, porém tem um ótimo poder de adstringência. Ele contém alginato de sódio, aminoácidos e sais minerais, ou seja, ele vai compor o nosso fator de hidratação natural na parte mais aquosa, gente. Né? Ele vai repor aminoácidos, sais minerais, alginato de sódio, né? Aminoácidos, né? Fruto aí da desintegração de dos queratinócitos do cimento intercelular, os sais minerais do suor, alginato de sódio, né? Tudo aí está compondo aí o nosso manto hidrolipídico da pele, o nosso fator de hidratação natural. O extrato de algas marinhas estimula a pele, claro, tem aminoácidos, gente, tem sais minerais, então ele dá um estímulo, ele protege nossa pele, ele ajuda a recompor o fator de hidratação natural da pele, né?
ele remove o excesso de gordura, porque tem essa levação adstringente, ele é mais suave, né? Mas quando eu falo suave, eu não quero dizer que ele é fraquinho, não. Ele só tem aquela refrescância, né? Um pouco menor do que o Amamelis, que é mais, né? Recomendação de uso, 2 a 4%, né? Dentro dos cremes, dentro dos cosméticos, gente. O que eu falei? Que eu gosto de usar a 2%. Gosto de usar também a 1%, né? Ai, professora, mas a senhora botou a 1 e na sua tá a 2%. Sim, mas eu botei o extrato glicólico a 1%, mas eu botei outras substâncias que vão ajudar o poder adstringente do extrato de algas marinhas. Lembrando, se aqui eu vou fazer um tônico, aí o tônico eu boto a 20%, tá? Gostou? Tá aqui a fotinha, né, do extrato glicólico que nós recebemos em farmácia de manipulação. Esse tubo é grande, tá, gente? Ele tá aqui pequenininho, mas ele é grandão de 1 litro normalmente. E aqui eu tenho o seu exemplar, né, da Body Shopping. Olha que nome chique, Body Shopping. Que custa solamente R$ 55,08, né? Aí aqui tem um nome muito chique, né? Esse nome aqui, Tonique Rééquilibrante, né? Francês, né? E aqui ele é um tônico de algas marinhas. Gente, recentemente eu entrei nessa Body Shop, no shopping, né? Vou pedir licença para tomar uma aguinha, que eu tô falando muito aí. Não é uma aguinha não, é um tônico também, tá? Precisava de outra aqui. Mas enfim, depois eu pego. E tem toda a linha, não tem só o tônico não, viu, gente? Ele tem tônico, ele tem hidratante, ele tem sabonete, tem a linha completa. Passa um Body Shop pro teu paciente, que ele vai começar a fazer o skincare dele nessas próprias lojas ou nos sites, aconselhado pelo vendedor ou pelo vendedor online que está lá atendendo eles. Vai economizar a consulta. Então, gente, não é melhor a gente conhecer esses produtos e aprender a prescrever? Não é melhor, gente? O que está faltando? Ah, professora, está faltando que eu não sei prescrever. Gente, não é tão difícil prescrever. Eu passei por essa dificuldade logo que eu me formei, tem alguns anos, eu não vou entrar em detalhes, porque eu pensava que eu tinha que abraçar o universo inteiro, até eu descobrir que não. Cada um vai lá no oceano, pega seu balde de água e é o suficiente, tá? Eu não preciso querer abraçar todo o oceano para mim. Eu preciso ter o meu balde e dentro do meu balde eu conhecê-lo a fundo, saber a profundidade do meu balde e quantos litros eu posso carregar. Isso é muito importante, tá? Então, dentro dessa minha limitação, eu aprendi a trabalhar bem com determinados ativos. E é isso que eu estou convidando vocês, trabalhar bem com determinados ativos. Nem tudo que eu vou mostrar aqui vai se encaixar no teu dia a dia, mas algo pode sim fazer parte. Vai depender do teu interesse. Vamos continuar? Aqui a coleçãozinha, né? Tinha até esquecido que eu coloquei isso aqui. The Body Shop, kit de limpeza profunda. Uau! O kit contém... Opa, volta! O kit contém um esfoliante, né? De 100 ml. Contém um tônico e um gel. Aqui o gelzinho, uma coisa linda, né? Não é isso aqui mesmo? Não, o gel é esse. Tá aqui o gel hidratante de 50 ml, contém um esfoliante, que é esse aqui, mais o tônico e custa a bagatela de R$ 242,10. Tá bom, gente. Reconheço que talvez em farmácia de manipulação, né, dependendo da farmácia, esse mesmo produto, esses 3 produtos, pode sair o mesmo preço. Mas, gente, vamos lembrar que farmácia de manipulação não significa economia, tá?
Farmácia de manipulação significa personalização e fidelização do teu paciente. Bota isso na cabeça. Essa coisa de farmácia de manipulação sai mais barata, nem sempre, tá? Claro, vai ter produto, não vai dar para concorrer com o Dior, nem com, né, esses produtos uau, mega caros, né? Nossa, a Dior tem produtos, né? Eu lembro, eu entrei meu nome daquela loja, meu Deus, uma loja que tem aí no shopping, no Rio Mar. Ai, meu Deus, Sephora. Tem produtos de R$ 1.000, né? 1.200, 1.800 reais pro rosto, né? Dior, né? Tá, não estou falando disso, eu estou falando das marcas que a gente encontra em prateleira de farmácia, Mantecorp, SkinCeuticals, que é caríssimo, né? Enfim, dentre outras. Farmácia de manipulação nem sempre vai significar mais barato, mas pode significar personalização e fidelização do paciente. Vamos seguir? Só que esses preços eu botei, lembrando que esses preços são pontuais, tá, gente? Talvez gravando isso daqui a um ano, eu vou ter que modificar tudo isso, que já vai estar muito preço, né? Em tempos que estamos, né? Extrato de arnica, né? Extrato de arnica é um ótimo adstringente e sem falar que muito utilizado em pancadas, né? Pancadas pela ação que descongestionante, anti-inflamatório e estimulante celular. Vamos lá falar um pouquinho sobre o extrato de arnica. O que é que o extrato de arnica tem? Ácidos orgânicos. Além dos ácidos orgânicos, carotenoides. Lembra que eu falei em uma aula lá sobre os carotenoides? Carotenoides, atividade antioxidante. Flavonoides, atividades antioxidantes. Óleos essenciais, entre outras substâncias. Veja só como é rico o extrato de arnica, né? Para quem pensa que a arnica é só para contusão, só para pancada, lê do engano, né? Ação adstringente, arnica, né? Arnica, até o nome já me leva, pensei, a mamelis e a arnica. Ação adstringência, tá? Anti-inflamatória, antisséptica, descongestionante e estimulante celular. Aí aqui eu tenho um óleo corporal para massagem, né? Principalmente quando eu falar em uma massagem relaxante, uma massagem aí para anti-inflamatória, ou mesmo até para melhorar o aspecto, né, de celulite. Sabonete líquido corporal, né, com atividade aí antisséptica, né, aqui mais um olhinho corporal. Fora isso, né, esse óleo aqui é de 100 ml, é um preço de 120 conto, né. Sem falar que você pode prescrever o extrato de arnica no teu produto, né? O extrato de arnica no sabonete, o extrato de arnica numa escova de limpeza, o extrato de arnica até mesmo dentro de que, se eu tenho uma ação anti-inflamatória, e aí eu tenho um produto pós-pilha, eu posso botar um extrato de arnica pensando nessa atividade anti-inflamatória e descongestionante dela, tá? Fechou? Ai, professora, mas a senhora falou aí essa coisa de concentração. Gente, quando a gente fala num creme, eu não vou fazer um creme, eu não vou fazer um cosmético, eu não vou fazer um prime, eu não vou pensar num ativo para despigmentante, um ativo rejuvenescedor, um anti-age só com arnica. Não, ele vai ter os produtos, mas o extrato de arnica. Ele vai ter, por exemplo, um ácido retinóico, ele vai ter um ácido glicólico, ele vai ter um D-pantenol hidratante, revitalizante, ele vai ter uma glicerina altamente hidratante, mais o extrato de arnica. Deu para entender? Não é só extrato de arnica, como está aqui, né? Aqui essa linha Veleda, né? Acho que até essa linha Veleda nem eu acho que ela nem é brasileira, né? Mas atua aqui no mercado brasileiro. É só para vocês entenderem. Tudo isso continua sendo feito
pela indústria. E por que a gente está querendo buscar coisas caríssimas? Por que a gente está querendo buscar esses blends, esses ativos lipossomados? Claro, lipossomato penetra mais. Mas esses também têm sua atuação, gente, são mais simples. Gente, um sabonete líquido com extrato de arnica não vai secar uma espuma, né? Com extrato de arnica, o que vai encarecer se você botar um ácido hialurônico, um depantenol, o extrato de arnica vai compor tua formulação, vai ajudar no teu produto final, na tua intenção, seja ela de rejuvenescimento, seja ela de adstringência. Claro, rejuvenescimento porque tem carotenoide, gente, então tem ação antioxidante. Tem flavonoides, tem ação antioxidante. E por que não está aí na tua aula, professora? Porque aqui na aula eu peguei as principais indicações dela. Porém, como eu conheço que carotenoide, né, os carotenoides são ótimos antioxidantes, como eu sei que os flavonoides são compostos fenólicos ótimos antioxidantes, então eu sei que o extrato de arnica, ó, beleza. Então até agora eu estou falando de adstringente. Falei do amamelis, falei do extrato de algas marinhas, pô, caramba, aí, né, ceramidas, foi ceramidas que eu falei? Aminoácido, perdão, aminoácido, né, do extrato de algas marinhas, aminoácidos, alginato de sódio, minerais, né, gente? E aqui no extrato de arnica, eu estou falando de carotenoides, flavonoides, óleos essenciais. Dá pra gente se entender? Dá pra gente namorar? Acredito que dá. Vamos lá? Vamos namorar um pouquinho mais? Bora lá. Extrato e óleo de calêndula. Gente, essa aqui é Artemisia, é uma farmácia de manipulação, tá? Pegando essas fotos para vocês, né, eu entrei nessa Artemisia. Gente, essa Artemisia, ela tem lá um questionário também para. Então, imagina lá, hoje em dia todo mundo dá um Google antes de ir no médico, né, antes de ir no profissional da beleza, antes de nos consultar. Nós somos profissionais da beleza, nós somos profissionais do rejuvenescimento, nós somos deuses, e por que não dizer deuses da beleza, do rejuvenescimento. Dessa farmácia de manipulação, ela tem todo um questionário sobre tipo de pele, o produto que você procura e tem as linhas, né? E assim, essa embalagem aí minimalista, você vê que esse frasco âmbar, com esse rótulo amarelo, dá vontade de ter em casa, gente, né? Dá vontade de ter no banheiro da gente, as fotos são atrativas, né? A embalagem simples e atrativa, né? Aí aqui ele tem o quê? Um tônico hidratante, enriquecido, olha só o que eu falei, enriquecido com ácido hialurônico para amaciar a pele. Hidrolato de quê? É o extrato hidrolato, que é a base de água, né? Hidrolato de calêndula para acalmar. Olíbano aí para regenerar as células. Além disso, gel de aloe vera, né? É reconhecido aí na medicina ayurvédica há milhares de anos por ter propriedades, isso eu tirei do site, viu? Propriedades regeneradoras para a nossa derme, né? O aloe vera, além dessas propriedades regeneradoras, você sabe que hidrata, cicatriza feridas, é regeneradoras, né? Cicatriza, né? E aqui ele fala, olha só, extrato de calêndula, aloe vera, ácido hialurônico, aqui SDC, óleos, né, essenciais de breu, né, já gostei desse nome. Não conheço esse ativo breu branco, mas eu acho que é a Natura, né, tem alguma linha assim, breu, alguma coisa, né. Bergamota, né, 120 ml ao precinho R$ 89,90. Até eu fiquei doida para comprar, gente. Uma embalagem bonita, né? Tá? Ah, professora, mas eu não sei prescrever isso aqui. Sabe sim. Sabe sim. Bota aloe vera, 2%. Bota, deixa eu ver o que é que ele diz que tem mais. O ácido hialurônico, né? Se for o ácido hialurônico, né? O sal de ácido hialurônico, a gente usa até 10%, né? Pode botar 5% aqui.
né? Ele vai ser esse ácido hialurônico, né? Vai ser de alto peso molecular, ele vai ficar mais na derme, retendo água aqui na camada córnea, hidratando essa camada córnea, né? O que é que ele tem mais aqui? Além do aloe vera, vai ter a calêndula, bota o extrato até 10% e óleo de 1 a 5. Se for o extrato, você coloca 2. Se for o óleo, também bota 2. Gente, não prescreve quem não quer, tá? Vamos lá. Vamos para as características, né, do óleo de calêndula. O extrato é rico em carotenoides, é rico em flavonoides, é rico em ácido oleanólico, né? Tanto o ácido oleanólico livre, tanto como combinado, mucilagens. Ora, gente, se eu tenho mucilagem, eu já vou pensando aí no meu fator de hidratação natural da pele, né? Mucilagens, provitamina B. Quando eu falo em provitamina B, gente, aí eu já penso na vitamina B5, na vitamina B3, né, na niacinamida, né, no D-pantenol. Minerais, né, como cálcio e silício. E a calêndula, ela tem ação adstringente, anti-inflamatória, antisséptica, antiacneica, cicatrizante. Gente, quando eu falo emoliente, eu falo aí do fator de hidratação lipídica, ativadora da circulação e muito utilizada em peles sensíveis. Gente, peles sensíveis, vamos pensar em calêndula? Vamos pensar no óleo de calêndula para conferir essa emoliência, essa cicatrização, esse efeito anti-inflamatório, além de ação adstringente. Gente, um ativo só, que tem várias indicações. Quando eu falo carotenoides ricos, eu não digo que tem, eu estou dizendo que está rico em carotenoides. Ação antioxidante. Possui flavonoides, antioxidante. Ácido oleanólico, né? Lipídios aí, vamos pensar, oleanólico livres e combinados, tem lipídios aí. Gente, não tá bom não, tá bom demais. Tá bom demais da conta. Porque a gente não passa, né? Tô falando em quê? Tô falando de substâncias adstringentes, muitíssimo utilizadas em tônicos, mas não precisa ser só no tônico não, gente. Pode ser em sabonetes, pode ser em espuma de limpeza e pode ser também no teu creme reestruturador, no teu creme, na tua loção, no teu primer, né? Eu falo creme generalizando, mas não precisa ser um creme não, o veículo não precisa ser creme não, pode ser um gel, pode ser um sérum. Dá para compreender aí a complexibilidade da coisa? Vocês estão gostando? Eu adoro esse tipo de aula, tá? Infelizmente a gente não tem tanto tempo, né? Porque vocês veem aqui, eu acho que eu já estou aí com mais de 30 minutos de aula, né? E só em adstringência. E só em adstringência, né? Porque tem que falar mesmo. Vamos lá? Sugestão de fórmula. Gente, aqui eu botei esse gel de arnica da Mustela, né? Adoro essa marca, super chique, né? Para criança e tal. Aqui é mais utilizado em conclusão mesmo, né? E em peles de crianças bem sensibilizadas, né? Para criança, contusão, bota o gelzinho de arnica, né? Arnica e calêndula, né? Da Mustela. Uma sugestão aqui que você pode fazer é o extrato de própolis, que a gente vai ver mais na frente, né? Mas o extrato de própolis, né? Própolis, quem é que produz? As abelhas, né? Para que será que eles produzem essa resina, esse própolis, né? Extrato de própolis a 3%, extrato de calêndula a 2%, a alantoína a 2%. Lembrando que a alantoína em contato com a pele se converte na ureia e a ureia ela consegue permear a epiderme, ela consegue aprofundar e levar o que? Água para as camadas mais internas da pele. Aí aqui eu coloquei extraderme cold cream. Esse extraderme, gente, isso é um veículo antigo, tá? Então, a gente não utiliza mais. Aí aqui, essa sugestão de formulação é para aplicar na pele após a criança mamar, porque é fissura nas mamas. Mas acontece que esse creme eu só posso usar em fissura das mamas
Será que eu não posso usar uma pele que foi submetida a uma injúria, a um peeling, a um microagulhamento, a um peeling físico, um lixamento, um peeling de diamante, né? E a base, a gente tem a Omega Gold, né? A gente tem a base Animax. Então, eu não preciso exatamente me prender a coisas do passado, né? Aqui foi porque é uma sugestão antiga, né? Essa extra derme, claro, tem farmácia que ainda utiliza, mas a gente tem bases mais inteligentes e bases com sensorial mais agradável. Aí aqui está só uma sugestão de fissura nas mamas, mas acontece que esse creme pode ser usado facial, gente. É porque ele é para recuperar, né? Lembra lá, ó, vamos voltar aqui, olha só, ele tem ação cicatrizante, a calêndula. Além da calêndula, ele tem a lantoína, né? A lantoína que vai hidratar. Ele tem o própolis, que tem também ação de cicatrização, né? Anti-inflamatório. O própolis é bastante utilizado. Vê que a gente usa muito na garganta, né? Como anti-inflamatório, né? Então, evitar a inflamação, própolis, né? Então, aquela pele escoriada, então eu boto um própolis para evitar a inflamação. Eu boto extrato de calêndula que vai ter N indicações, né? A gente viu lá carotenoides, flavonoides, né? Aqui, ó, carotenoides, flavonoides, ou seja, a calêndula tem essa ação antioxidante. Além disso, a gente viu também que a calêndula tem ação cicatrizante, ação adstringente, a lantoína hidratar. Está bem completo. Eu não preciso, gente, a gente tem que saber olhar, eu botei isso aqui a propósito. Né? A gente tem que saber olhar uma sugestão de formulação, pode ser só para mama. Só que não, né? Se eu tivesse cortado isso aqui, eu podia muito bem ter cortado, ó. Creme com própolis e calêndula, eu podia ter cortado tal. Não, mas eu deixei a proposta para a gente debater, né? Para a gente sair daquele universo fechadinho e expandir um pouco mais a mente. Que é só assim que a gente aprende. Não tem outra forma. Pidolato de cobre, né? Achei aqui, se eu não me engano, o pidolato tá aqui, ó. Esse shampoo dessa marca aqui, tá? Ele vende o kit completo, né? Para patologias do couro cabeludo, caspa, queda de cabelo e tal. E o que é o pidolato de cobre, né? É um composto, né? O nome já está dizendo, pidolato de cobre tem íons de cobre, estabilizado no PCA. O que é o PCA? Ácido pirrolidona carboxílico. Esse ácido, né, pirrolidona carboxílico, ele vai estabilizar os íons de cobre e vai o quê? Cobre é tóxico, né? Mas o PCA vai minimizar essa toxicidade. Além da ação adstringente, né, ele vai ter uma atuação aí antisseborreica, bacteriostática e antifúngica. Concentração 0,1 a 1, geralmente associada a quem? Ao pidolato de zinco. Então, o pidolato de cobre normalmente vai estar em shampoo, pode estar em máscara adstringente, pode estar em tônico adstringente, né? Mais utilizado aí quando eu tenho uma pele mais seborreica, quando eu tenho patologias aí, acne, pele seborreica, quando eu vejo realmente uma necessidade antifúngica, uma necessidade bacteriostática. Então, eu uso o pidolato de cobre associado a quem? Ao de zinco. Veja só, gente, nas mesmas concentrações, de 0,1 a 1%. Então, você pode tanto botar 1% do pidolato, como 1% do pidolato de zinco, ou pode botar 0,5 de um e 0,5 de outro, que juntando vai dar 1% na tua formulação final, né? Mas se você quer potencializar a máxima potência de um e de outro, bota 1% e 1%, né? Então, imagina uma pele seborreica, né? Uma pele, né, que está aí com necessidade mesmo de um ativo antifúngico, você pode colocar, né, um creme aí um creme não, né? Uma loção adstringente com amamelis, mais pidolato de cobre, mais pidolato de zinco, né? A loção de amamelis, né, ou tônico a 20%,
com 0,5 de pidolato de cobre e 0,5 de pidolato de zinco, ou inclusive 1% do cobre e 1% do zinco. Deu para entender? Acho que eu falei rápido, eu vou falando junto aqui, mas deu para entender? Olha só, aqui eu mostro esse de indústria e aqui eu vou para o SDIN, né? Adoro essa marca SDIN, só acho um tanto caro aqui no Brasil. Quando eu morava na Espanha, olha o preço, R$152,50 50 gramas, gente. É brincadeira, 50,5 gramas. A SDIN é muito, né? Outro botava 51 gramas, ele 50,5, né? Creme facial mantém a pele facial diariamente hidratada, matificada e ajuda a aliviar a coceira. O que é que ele tem? Piroctanolamina, pidolato de zinco, estearil glicerinato, a gente vai falar sobre a glicerina na aula de hidratação, Raminoft e Sincalbe, né? Veja só, o pidolato de zinco é um composto que contém a mesma coisa, né? O pidolato de cobre continha íons de cobre. Aqui vai conter íons de zinco estabilizado em quem? No PCA, que é o ácido pirrolidona carboxílico. Além da ação adstringente, né? Também tem ação antisseborreica, bacteriostática e antifúngica, igualmente ao pidolato de cobre. Apresenta ainda, aí esse aqui, que é o pidolato de zinco, essa vantagem em cima de cobre é essa atividade sobre a síntese de colágeno e de queratina, né? O de cobre, né, não se conhece essa atividade, mas o de zinco está bem estabelecida, está bem definida, né? Apresenta ainda atividade sobre a síntese de colágeno e da queratina. Utilizado no tratamento da acne, seborreia do couro cabeludo, nessas concentrações aqui. Então, você pode utilizar aqui na pele seborreica também, né? Na pele com acne, como também em shampoo em couro cabeludo, né? Aqui é um produto para pele, né? Aqui é um produto para acalmar a pele, para essa pele acneica. Lembrando que a pele acneica, ela é altamente seca, ela é medalha de ouro quando eu falo em uma pele desidratada, uma pele que não tem água. Tá? Então, não pense que é porque tem acne, tem óleo, tem sebo aí, que é uma pele hidratada, não. É uma pele com bastante produção de sebo, porém com déficit de água. Fechou? Vamos seguir? Bom, aí aqui eu tenho algumas sugestões. Loção de limpeza, né? Extrato de amamelis, uma loção de arraste, né? Eu vou ter o extrato de amamelis, o extrato de camomila, que é calmante, né? E quando eu estou tratando de uma pele oleosa, deixa eu pegar minha canetinha, acho que já está na canetinha, tá não. Eu acrescento o ácido salicílico. Pronto, 3 produtinhos aqui na minha loção de limpeza para pele oleosa. Caso a minha pele seja seca, um óleo de jojoba que contém umectação e emoliência adequada com a pele seca. Já uma pele sensível, eu vou pensar no óleo de prímula ou no extrato de aloe vera ou extrato de calêndula. Pele sensível, prímula, aloe vera e calêndula. Talvez nos venha mais à cabeça, quando eu falo em pele sensível, utilizar aloe vera, tá? Mas lembrando que o óleo de prímula e o calêndula, que é o excelente cicatrizante, também é muito bom para peles sensíveis, tá? Vou apagar aqui e veja só como é que tá essa minha formulação. De base eu tenho o adstringente amamelis e tenho a camomila como um calmante, tá? Tenho a camomila. Se a minha pele for oleosa, eu posso botar um ácido salicílico, 0,5, 1,5. Se a minha pele for seca, eu uso o óleo de jojoba. Se for uma pele sensível, aí eu tenho calêndula, aloe vera e prímula. Talvez seja mais fácil a gente associar por causa da babosa, tal, que a gente sabe, né, que é um excelente cicatrizante, ótimo para peles mais delicadas, ou aloe vera. Loção de limpeza QSP 60, 100, 200, quantos ml? Assim, o seu paciente e você determine, né? Se é um tratamento para 30 dias, normalmente 60 ml é o suficiente.
geralmente, nós prescrevemos 120 para durar um pouquinho mais e ser mais econômico. Tônico facial. Gente, aqui agora eu estou no tônico. Se eu estou em tônico facial, lembrar que o tônico sempre leva uma porção de álcool, tá? Tônico facial é fato, leva álcool, né? E o álcool é muito bom para peles oleosas, tá? Aí aqui eu boto o extrato glicólico a 20% e deixo em álcool mesmo. Álcool, né, 10% quando eu penso na pele oleosa, né? Boto o própolis aqui, o própolis como anti-inflamatório, né? E o mentol para dar refrescância. Extrato de camomila e calêndula, ótimos para peles mais sensíveis, ou mesmo, ainda que seja para ajudar a cicatrizar, para ajudar a desinflamar, são 2 ótimos ativos. Deixa eu apagar aqui para nós continuarmos. Fechou aqui nessa sugestão? Lembrando, tônico facial sempre vai ter esse álcool aqui. E é ótimo para peles mais oleosas, tá? Gel antisséptico, aqui é o gel, né? Aí lembra que eu falei que meus extratos normalmente eu passo a 2%. Irgação, né? Bactericida, né? E mentol, né? Por isso ele é antisséptico e adstringente. No gel alcoólico, tá? Bom, gente, a gente vai fechando aqui em mais de 40 minutos de aula, eu acredito. Então, eu vou deixar os ativos anti-inflamatórios para a próxima aula, tá? Vou falar de anti-inflamatórios e descongestionantes cutâneos, né? Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Um forte abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau.